Olá, aluno, aluna, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a divisão social do trabalho em sociologia. Bom, entende-se por divisão do trabalho, social do trabalho, as atribuições individuais ou coletivas, produtivas nas estruturas socioeconômicas. Então, nessa perspectiva, dentro do contexto da sociologia, cada sujeito possui, uma função na estrutura social da qual, emana o seu status perante a sociedade. Trabalhador, operário ou aquele indivíduo que trabalha dentro de uma grande empresa multinacional, mandando e fazendo com que os outros obedeçam aos seus comandos. Mas vamos lá. Resumo das características da divisão social do trabalho para que você, aluno e aluna, vá bem no vestibular. Pois bem, uma das características essencial da divisão social do trabalho é a sua capacidade de aumentar a produtividade. Isso porque a especialização, aumenta a eficiência produtiva e permite, a comercialização de produtos com maior qualidade e menor preço. Contudo, como os produtores efetivam-se em atividades específicas, a divisão social do trabalho, lógico, passou, a distinguir, o trabalho mental, ou seja, o trabalho intelectual, do material, ou seja, da força física. Isso tudo levou ao surgimento de uma elite social. Esta, por sua vez, se encastela na ideologia das competências técnico-científicas para legitimar aquela divisão social do trabalho e aí passa a explorar o indivíduo. Então, aluno e aluna, para que você entenda um pouco melhor, devemos ter em mente que a divisão social do trabalho, ela diz respeito, ao modo como os seres humanos acabam se organizando, e se organizam para distribuir as tarefas cotidianas. Desta divisão derivam-se outras, como a divisão sexual do trabalho, a divisão capitalista do trabalho, a divisão internacional do trabalho e para aquilo que nos interessa aqui nesse momento é a divisão social do trabalho, para a gente entender um pouquinho mais e melhor. Então, assim, numa fase inicial das sociedades humanas, a divisão social do trabalho era definida por questões de critérios sexuais e também pela faixa etária. Então, entretanto, o incremento da agricultura levou divisões sociais do trabalho ainda mais significativas, ou seja, isso aprofundou, os critérios sexuais e também vai diferenciar, o trabalhador agrícola daquele trabalho ou dedicado, exclusivamente à criação de animais. Então aqui está essa gênese, ou seja, este início da propriedade privada, percebe? Então aí você tem essas atividades, como as atividades, por exemplo, agrícolas e pastoris, que vai, ou melhor, impedem, que estes trabalhadores, se dediquem à produção dos instrumentos necessários à sua sobrevivência. E aí vai surgir, a figura do artesão, estes que vão trocar os seus produtos ali manufaturados por gêneros alimentícios. Então começa aí essa troca, e destas trocas vai resultar o quê? Vai resultar a divisão social do trabalho. E aí passa a ter as atividades chamadas mercantis, ou seja, a atividade mercantil. Vale citar aqui para vocês nessa videoaula que o desenvolvimento do comércio ele vai se aprofundar justamente com a distinção, entre trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos, onde se destacam a questão dos setores comerciais, administrativos e também os artesanais. Por fim, sob a égide do capitalismo, a especialização produtiva ela ganha uma complexidade cada vez maior até atingir, os parâmetros da divisão internacional do trabalho. E nela, o trabalhador é uma espécie de, ou seja, é um especialista, digamos assim, em uma pequena parte do processo produtivo. Você entende como é que se deu esse processo, dessa divisão social, os critérios sexuais, a faixa etária? Então, para que você entenda um pouco mais e melhor, vamos ver como é que Emile Durkheim, ou Emile Durkheim, via, e entendeu a divisão social do trabalho. Bom, para Durkheim, os princípios da divisão social do trabalho são mais morais do que econômicos, segundo ele.
Para isso, os fatores que unem os indivíduos numa sociedade, pois gera um sentimento de solidariedade, né, entre aqueles que realizam as mesmas funções. Um outro fator para Durkheim é importante lembrar aqui, destacar, que ele analisava a sociedade como uma metáfora, né, do corpo humano. Então, nessa ideia para Durkheim, a divisão social do trabalho ela seria responsável, né, por manter, né, uma certa harmonia desse sistema, né, de órgãos que compõem o organismo. Né? Além disso, Durkheim vai afirmar que quanto maior e mais complexa, né, for uma sociedade, maior será a divisão social do trabalho, ali presente dentro desta. Né? Então, para o Durkheim, o crescimento populacional seria assim o responsável pela divisão social do trabalho. Bem diferentemente de Karl Marx, que vê a divisão social do trabalho. Pois bem, para Marx, né, a divisão do trabalho em especialidades produtivas vai gerar uma hierarquia social na qual, né, as classes dominantes, leia-se aí burguesia, né, subjugam, né, as classes dominadas, que são os operários, a estabelecer, né, as instituições legitimadoras e ao deter os meios de produção, né, esta dominação ela é tensa e acaba gerando um certo conflito, né, chamado de lutas de classes. De um lado você tem os donos do meio de produção, a burguesia, do outro lado você tem os trabalhadores que estão vendendo a sua força de trabalho, a sua força física e mental. Então aí gera este conflito entre estas duas classes, isso para Marx, quanto à questão da divisão social do trabalho. Então, para a gente entender também, logicamente, precisamos entrar em Max Weber e a divisão social do trabalho. Weber ele defendia que a sociedade, né, mesmo sendo ela composta de partes, pode ser afetada pelas ações individuais. Né? Além disso, Weber percebeu uma nítida diferença entre a divisão social do trabalho entre católicos e protestantes. Lembra-se na Ética Protestante do Capitalismo, o livro que ele escreveu, né, em que ele coloca de um lado os protestantes que trabalhavam e guardavam o seu dinheiro, enquanto que os católicos trabalhavam e gastavam. Aliás, os protestantes economizavam o seu dinheiro, né, trabalhavam e economizavam, enquanto que os católicos trabalhavam e gastavam toda a sua grana. Então ele faz essa comparação entre católicos e protestantes. Para Weber, os protestantes eram austeros, né, e valorizavam o trabalho, né, além de possuírem ali uma doutrina religiosa mais alinhada ali com o capitalismo, né? Isso vai culminar na tendência aquilo que ele chama de o empreendedorismo, né, tão em moda nos dias de hoje, né, que era típica das sociedades ou nas sociedades protestantes, segundo Max Weber. Um outro fator primordial em Weber lembrar que é uma visão, né, é a sua visão sobre a questão da burocracia enquanto, né, um modo racional da divisão do trabalho. Para Weber, nela, os cargos ocupados por um burocrata, por exemplo, com funções e atribuições específicas, né, e que são subordinadas a outro cargo, né, mais elevado, onde se dá a distinção social no trabalho. E além disso, para Weber, a burocracia ela notoriamente auxilia a classe dominante ao estabelecer, né, a divisão do trabalho entre dominantes e dominados. Então você percebeu que esses três pensadores, né, ou seja, o Emile Durkheim, Marx e também Max Weber, tem cada um o seu pensamento em relação à divisão social do trabalho, cada um defendendo o seu ponto de vista, mas ficou claro que sempre você tem ali uma classe social de nível elevado, uma hierarquia em que esta se sobressai àquela que está sendo subjugada, ou seja, aquela que oferece, que vende a sua força de trabalho em troca de um determinado valor salarial. Tá bom? Espero ter ajudado, contribuído para que você vá bem em suas provas. É isso aí, espero e gostei de você ter assistido aqui a nossa videoaula sobre a divisão social do trabalho até o final. Compartilhe este vídeo e passe adiante as boas ideias. Tchau, fico por aqui, inscreva-se no canal e até mais. Tchau.